Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidado, nós temos o fundador e CEO da Organic, que foi o primeiro energético orgânico com ingredientes brasileiros no Brasil, cofundador da Love Wine, primeira startup de vinhos em lata do Brasil, fundador da Drink Fast Fast, uma marca de café funcional. Ele exporta seus produtos para mais de 5 países, já lançou mais de 15 produtos inovadores no mercado nacional e internacional. Com vocês, João Paulo Satamini, vulgo JP. Muito bom, Rafa. Um prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo programa, uma honra estar aqui contigo aqui. E vamos lá, eu adoro empreendedorismo, é uma coisa que eu sempre gostei. Comecei a empreender super cedo, com 18 anos. E gosto também de ensinar onde eu errei, onde eu acertei, as pessoas que estão começando. E ajudar as pessoas, que é uma jornada desafiadora, uma jornada de coragem, de ousadia, de liberdade. E gosto muito, sou suspeito para falar. Parabéns. Obrigada. Eu acho que é até legal a gente comentar como que a gente se conheceu, né? Que a gente se conheceu, Claro. Eu tava fazendo uma imersão de empreendedorismo, que era do Davi Braga, e aí eram 3 dias que aí eu tinha que criar uma empresa do zero, enfim, desde ideia, ter equipe, né, MVP, validar, apresentar para investidores. E aí, nesse processo, tinha os empreendedores de sucesso, que eram os mentores ali durante a jornada. E aí foi quando eu conheci você. Então, nossa, eu tô muito feliz que você tá aqui de verdade. E vendo a sua trajetória que, você continua crescendo muito. Porque quando a gente se conheceu, a Drink Fast Pass nem existia. Então, nesses 2 anos, já tem mais uma marca aí fundada. Então, com certeza, vai ter muito conteúdo, muita coisa pra gente compartilhar. Eu queria começar desde o começo, igual você falou, que você começou a empreender com 18 anos, né? Como que foi isso? Foi com a revista de carro, certo? Isso. Como que foi? Foi lá atrás, eu tava fazendo, na época, a faculdade de Direito. Aí eu estagiei ali num escritório de advocacia trabalhista, fiquei 3 meses, falei, cara, não quero isso daqui, não gosto, tal, pedi demissão, sair. E aí eu fui fazer um curso de vendas chamado Dale Carnegie, Liderança e Vendas. Um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. Legal. E a partir de lá, um curso de 3 meses, aí eu entrei no curso sem nada, uma mão na frente e outra atrás, e aí terminei o curso com a primeira revista impressa e a empresa aberta e venda já, faturando e tal. Foi muito legal. E chamava Motor Class, que era uma revista de venda de carro. E na época tava começando, eu já tô com 42, então na época tava começando ali, internet, essas coisas, assim, era no 2000, então era impresso, era bem old school, a gente distribuía 50 mil exemplares e tal, era super bacana. Depois eu fiz uma de imóvel, chamava de Imóvel Class. E aí acabou crescendo esse negócio e tive a oportunidade de vender. Né? E aí, quando me formei em Direito, eu sempre pensei, aprendi a empreender na prática mesmo, né? Não tinha cursado administração, aí eu quis fazer um MBA, depois eu fui para Espanha estudar, aprender e tal, e a gente vai chegar lá, né? Vamos lá. Nossa, muito legal. E durante esse começo de jornada, né, que você falou, saiu e começou a empreender, sua família te incentivava, seus amigos te apoiavam ou não? Excelente pergunta. Meu pai sempre me apoiou, sempre. E na época até eu perguntei para meus pais o que eles achavam, né? Eu saí do trabalho ali, aí tinha uma outra oferta de trabalho e tal, o que tu acha? Eu vou empreender e tal. E meu pai sempre falou, faz o que tu tá com vontade, vai. Se tu acredita que é isso aí, vai, sabe? Então ele sempre me apoiou muito, meu pai. Minha mãe na época ficou com medo, achou que eu tinha que ficar no emprego lá que ganhava direitinho, né? Mas sempre me apoiou. Assim, o apoio da família, né? Enfim, do namorado, namorada, dos amigos próximos, sempre é muito importante. Sim. Aí, assim, pra ser bem sincero, pra amigos eu acabava nem perguntando muito, porque daí cada um tem sua opinião, o pessoal tem uns que tem medo e tal. Então, às vezes até é melhor tomou decisão, perguntar mais próximos ali, pedir apoio e tal, e acreditar no seu sonho e ir pra cima, né? Ficar pedindo muita opinião acaba... Sim, muita opinião acaba não ajudando, né? E como que você se organizou financeiramente para isso? Teve investimento? Como que foi? Excelente pergunta. Bom, foi ano 2000, né? Então fazem aí, estão em 2025 agora, 25 anos atrás, tô ficando velho. Mas lá atrás, existia cheque ainda, né? Cheque pré-datado, né? Então eu tinha que pagar a gráfica, né? E aí eu pedi pro meu pai emprestado 2 cheques pré-datados de 5 mil, né? Aí eu falei, pai, é o seguinte, eu preciso pagar a gráfica, preciso de 2 cheques 30 e 60 para pagar a gráfica. Se o cheque tiver que bater,
bateu o cheque, né? 30 dias, 60 dias. Eu vendo meu carro e te pago. Eu lembro direitinho a cena, o pai olhando no fundo, eu confio em ti, pode ir. Manda bala. Nossa! Aí ele fez os 2 cheques e tal. Aí paguei a gráfica e tal e saí pra vender, né? E aí o curso era de vendas ainda. Aí eu sentei na época, tava lançando uma caminhonete da Nissan, aí aí eu fui vender lá pra essa revenda. E aí eu usei todas as técnicas de vendas que eu tinha aprendido no curso ali, né? E tal, vender, eu ouvi e tal, eu perguntar, fazer perguntas e tal. Daí eu mostrei, no final mostrei a revista, é importante pra te lançar essa caminhonete na capa dessa revista. Ele, Aí eu vendi lá a capa por 20 mil reais. Nossa, é muito! Exato, é na muito. época, né? Então, aí eu consegui pagar, tirei os 2 cheques da gráfica lá, devolvi meu pai, paguei e já sobrou 10 mil. E aí, eu dividi, eu tinha um sócio, aí ficou 5 mil pra cada um e aí foi embora. Que E demais! aí sempre foi fluxo de caixa positivo, até depois a gente vai falar algumas coisas de financeiro, fluxo de caixa, que é bem importante. Sim. Mas foi sempre um negócio com fluxo de caixa positivo. Então eu vendia, pegava o dinheiro e depois produzia lá, fazia os pagamentos da gráfica. Não, Mas é uma excelente pergunta. Exato. Se você quiser até compartilhar, tipo, essa boa prática, ou que cálculo, assim, meio simples você fazia, né, pra esse início do empreendedorismo, pra ter esse fluxo positivo, como que era? Sim, não, a gente inicialmente calculava lá quanto ia custar, né, a edição e tal, X mil exemplares que dava pra fazer com aquele dinheiro. E quantas vendas que dava pra fazer chamava o boneco da revista, né? O pessoal aí nem sabe, né? Que o boneco da revista mais ou menos é uma prova inicial, né? Do que vai ser a revista. Aí tinha lá 24 páginas, do que dava pra vender, e planejava, vai dar pra vender tanto, a gente pode investir tanto em produção. Sim. E pra sobrar, já desde o início, mas super bem simples mesmo. Conta de padeiro, eu sempre gostei muito da conta de padeiro. Claro, hoje a gente tem tudo na ponta do lápis, DRE contábil, bate tudo, sistema, tudo certinho, mas inicialmente quando tá começando, conta de padeiro tem que sobrar, desde o dia 1. Eu gosto de falar assim, focar bastante sempre no lucro, ainda mais hoje em dia, taxa de juro alta, enfim, tudo do jeito que tá o mercado hoje em dia, de investimento difícil de captar, enfim, fazer o negócio dar lucro desde o dia 1. E aí, desse lucro, você sempre reinvestia ou você pegava uma parte para você, né? Enfim. Boa, excelente pergunta. Reinvestia, excelente pergunta. Então, estava sempre crescendo o negócio, né? Então, foi crescendo, aí depois acabou virando de imóvel também, a gente lançou outro segmento, outra revista, outro site, aí vendia no site já também, aí fizemos um sistema tipo Web Motors, enfim, né? E aí foi crescendo, eu reinvesti bastante para crescer, né? Como não tinha investimento externo, e também sobrava. Então, eu tinha lá meus 19 anos, né? Ganhava 15 mil reais por mês, então assim, né, 12 mil, então foi uma época legal, assim, né, então assim, para bem jovem, com certeza, né, então, mas claro, não era todo mês, né, às vezes dava menos, às vezes dava 5, às vezes não dava nada. Né? Mas empreender é isso, né, ter esse fôlego de altos e baixos. Exatamente, e aí por isso é bom reinvestir, ter uma reserva, guardar, né. Você sempre tinha, tipo, um número de reserva que você ia ter, uma porcentagem? Como que era? Você sempre tinha essa reserva de segurança, digamos assim? Tinha mais reserva de segurança, exatamente, sempre. Entendi. E aí você foi pro MBA, né? Voltando agora pra história, como que foi isso? Aí você vendeu a sua revista, foi pro MBA? E meu sonho era estudar fora, né? E aí eu encontrei um MBA na Espanha, em Barcelona. E aí eu fechei aquilo e falei, esse é o MBA que eu vou fazer, e investir, sempre gostei muito de fazer curso, né? A gente se conheceu num curso, sim, inclusive, exato. né? Eu tava lá dando mentoria no curso, enfim, mas sempre gostei de estar nesse meio, enfim. E aí fui fazer esse mestrado, buscar conhecimento, essa é outra coisa que eu falo, pessoal que tá ouvindo, assim, sempre buscar aperfeiçoamento, buscar curso, seja de venda, liderança, gestão, marketing, o que for, pra gente sempre estar se enriquecendo e sempre estar querendo crescer, né? E conhece gente, conhece pessoas, tu vê, hoje a gente tá aqui, a gente se conheceu num evento. Enfim, mas aí fui pra Espanha, foi um baita desafio, enfim, eu fui ali sozinho, eu tinha 23 anos de idade, já tinha vendido, 24 anos de idade, e lá foi 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos que eu fiquei lá, e no final do curso, ali no trabalho de conclusão, eu fiz um café orgânico. Tu vê, a gente está lançando um café, uma marca funcional aí de todo esse tempo. E um café orgânico produzido no Brasil para vender na Europa. Eu falava muito com meus colegas, eu era o mais jovem da turma ali, meus colegas todos tinham 40 anos, 38, e eu com 23, 24 ali, né?
E eu falava em Brasil, eles falavam, o Brasil, a impressão que eles tinham sempre era assim, ó, ou jogador de futebol ou prostituta, os espanhóis. Era muito ruim, sabe? Sim. E eu, vamos mostrar para esses caras que tem inovação, que tem gente inteligente, que tem empreendedorismo. E aí o projeto foi super bacana, então ele envolvia a parte social, que hoje em dia fala muito ESG, na época nem tinha, foi em 2006, aí é quase 20 anos atrás, 19 anos atrás. Então a gente pagava o preço justo para os produtores de café, tinha o selo Fair Trade, comércio justo, que hoje até hoje no Brasil fala em Fair Trade, muita gente não sabe o que é pagar o preço justo para o produtor rural. Nossa, não fica sabia. espremendo, assim como o Brasil é um grande exportador de café, mas muitas vezes commodity, café verde, commodity, a preço super baixo, são multinacionais que acabam espremendo muito o produtor, recebendo um preço aquém do que ele merece e para viver bem. E acaba indo o nosso café lá verde para a Europa, torro e a gente compra de volta aqui para comprar no shopping lá, e a cápsula preço de ouro. Exportando, né, trocando ouro por espelhinho, né, entregando ouro. E aí a ideia foi exatamente mudar isso, agregar o valor no Brasil, a marca era super bacana, aí tinha cafés, cafeterias, o projeto, né, cafeterias com música brasileira, tipo um Starbucks brasileiro. E aí ganhamos o melhor projeto. E aí eu pensei assim, cara, que legal, é orgânico, café e tal, levanta a bandeira do Brasil de uma maneira positiva, diferente da imagem que os espanhóis tinham do Brasil. Hoje em dia tá pior ainda, né? Com a situação do Brasil ainda. Exato. Mas foi super legal e ganhamos o melhor projeto. Enfim, aí foi super bacana. Aí eu terminei o curso, eu fui pra Índia. Né? Eu não sei, já vou dando sequência aí. Esse foi do ano sabático? Tá. Já vamos pra ele, então vamos seguir. Conta como que foi aí isso. Também tinha o sonho de ir pra Índia, não sei de onde que veio isso, né? Eu tinha, imagina, 24 anos, eu tenho um grande mentor e parceiro e amigo aí, que é o Eduardo Chiniachik, que seguido tá também junto com o Davi Braga nos eventos, nos cursos. E fiz muitos cursos com ele, enfim, de autodesenvolvimento, de liderança, tem um curso dele que chama Namastê, que é super legal, são 5 dias ali de várias dinâmicas, de desenvolvimento pessoal, aperfeiçoamento de várias áreas de inteligência emocional, enfim. E ele casou na Índia, né? E ele e a Dani, que são meus amigos, gosto muito deles, né? Então eles sempre falavam muito da Índia. E acabei indo pra lá. E fiquei uma temporada sabática ali no sul da Índia. E fui pra Kerala e aprendi a meditar. Acordava às 4:30 da manhã. Aí, varri o chão eu fui no Ashram da Ama, no Ashram do Osho, no Ashram do Sai Baba. O Sai Baba era vivo na época. E foi uma baita de uma experiência, assim, pra mim foi... hoje em dia eu tô meditando de volta, eu tinha parado de meditar, hoje em dia eu acordo todo dia aí, 6:30 eu tô meditando, medito por 1 hora. Nossa, bastante, porque eu tento meditar, mas assim, não consigo ficar, às vezes, mais de 10 minutos, mas é adaptando, né, aos pouquinhos você vai... Exatamente, como tudo, né, começa pequenininho e vai indo. E aí, enfim, só pra fechar essa parte da Índia, e lá eu aprendi sobre o karma. Daí o karma aqui que é o que a gente faz de bem pro outro, volta pra nós. E de mal também. Daí a pessoa karma não é ação e reação. Eu falei assim, o meu próximo negócio eu quero que seja algo positivo, que faça algo do bem, uma coisa boa pras pessoas e pro mundo. E aí comecei a quebrar a cabeça. Quando eu vim pro Brasil, eu voltei pro Brasil. E, cara, o orgânico tem tudo a ver com isso, né? Faz bem pra saúde, faz bem pro meio ambiente, faz bem pra, enfim, toda a cadeia ali de alimentação. E eu, por que não trabalhar com orgânico aí? E eu, como bom gaúcho, vendo meus amigos todos tomando energético, por que não um energético com erva mate? Né? E aí foi todo o início da... Por que não um energético natural, que faça bem, não mal, né? E de erva mate. O gaúcho toma mate lá de manhã, vai pro Rio Grande do Sul, lá tu vê todo gaúcho tomando mate. É como se fosse um café para ele, né? E, enfim, na Argentina também e tal, Uruguai já tá difundindo no mundo todo. E aí foi essa história. Aí eu pensei, vamos fazer um energético aí natural aí com açaí, com mate, para exportação. Então a ideia inicial do Organic foi isso, foi fazer um produto de exportação. Então, desde o day one, assim, foi já projetado para exportar. E aí, tipo, você já teve essa ideia, mas como foi tirar isso do papel, sabe? Você voltou, teve essa ideia, mas e aí? Você foi atrás de investidor, você pegou um dinheiro que você tinha? Como que você eu peguei um dinheiro, excelente pergunta.
Peguei um dinheiro que eu tinha ali na venda, ali da venda da empresa que eu tinha feito. Não foi uma grande coisa, mas eu tinha um dinheiro guardado. E aí vendi carro, vendi tudo, guardei tudo que eu tinha ali. Foi o meu investimento inicial. Na verdade, foi 1 ano e meio, quase 2 anos de desenvolvimento. Porque, bom, me formei em Direito, não sabia nada de química, de fazer uma bebida, ainda mais uma bebida. Foi o primeiro do mundo, com ingredientes brasileiros, totalmente inovador mesmo. E aí com contatos, aí um amigo conhecia uma pessoa que entendia muito que era presidente de uma multinacional de casa de aromas, que chamam, né? E aí foi um outro amigo que tinha um contato na França com uma agência de design, aí fui a Paris, peguei uma agência de design para fazer um produto de exportação, fazer um baita de um rock, gastei muito mais do que deveria. Né? Hoje em dia, o pessoal começa com um pouco. Assim, hoje em dia tá muito mais fácil com inteligência artificial. Hoje em dia pegar um voo e ir lá para falar com os caras, para fechar com uma agência legal de embalagem, não sei o que mais. E hoje eu vejo assim, dá para fazer muito mesmo com um pouco. Hoje em dia, né? Facilitou muito essa questão de embalagem, de design, de conceito de produto, e até assistentes, né? Até uma pessoa consegue com inteligência artificial ter o trabalho de 5, 6, né? Mas aí voltando, foram 2 anos de desenvolvimento e aí lançamos em 2012, já fazem 12 anos. E comecei a exportar. A primeira feira que eu fiz, logo depois que lançou, foi lançado na China. Eu fiz uma feira na China. Meu Deus, mas calma, então você já foi Avancei lá com tudo, né? Porque, não teve um MVP, pelo que eu tô entendendo. Você já teve assim, o design vai ser da França, eu vou puxar esse aqui, aí vou vender na China, já foi assim, tipo... Exato, exatamente. E aí eu ia falar, já muito bem colocado, né? O certo, vamos dizer, é fazer MVP, Lean Startup, todos os conceitos que a gente conhece lá no final de semana, tu aplicou todos, por sinal, né? Exato. E naquela época fui fazendo, assim, Então foi um erro, na verdade, assim, investi muito mais do que precisava, na verdade, na arrancada ali. Imagina, minha primeira produção de orgânico eu fiz 200 mil latas em litografia. 200 mil latas? Mas você não tinha nem, tipo, tentado vender uma? Que litografia só podia ser em lote até hoje né? Se quiser fazer as latas, por exemplo, Love, em Organic, tem um rótulo que é um rótulo termoencolível que chama Sleeve, né? Então daí tu consegue fazer em volumes menores. E eu queria fazer em litografia, que é aquela lata impressa, que fica mais bonita, fica mais chique e tal, para exportação e tal. Mas tem que fazer 200 mil. E aí eu fiz 200 mil latas. Meu Deus, 200 mil de cara, assim. De cara, um produto. Né? Então, assim, muita coisa. Eu que eu falo hoje em dia para meus mentorados, até ontem eu tava com o Alexandre, meu mentorado, aí um abraço. Tá lançando uma marca de café em lata super bacana. Então, eu trago muito dessa bagagem, dos erros que eu cometi para eles economizarem dinheiro e tempo, né, na jornada. Mas enfim, e aí a feira na China foi o lançamento do produto, foi a primeira nota fiscal. Aí eu vendi. O legal da exportação, e é outra coisa de capital de giro, ajuda. A exportação tu vende e depois tu produz. E para tu produzir, tu precisa. Pelo menos o mercado internacional funciona assim, né? Então a pessoa tem que o importador tem que dar um sinal de 50% para se comprometer. Então tu já tem ali praticamente a produção. Já deu um respiro, ajuda bastante. Então foi um bom tempo, eu trabalhei muito na exportação. E aí depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas vendi 2 pallets lá, então foi uma venda legal, né? Então foi assim, nem sei, 7 mil latas mais ou menos para importador na China, né? Hoje eu olho para trás, cara, que loucura, dava para vender em São Paulo. Você já tinha, tipo, um armazém? Aí tinha um armazém na fábrica e outro em Porto Alegre. E a fábrica era em Santa Maria na época, e o depósito em Porto Alegre, e a gente mandava direto de Santa Maria para o Porto de Rio Grande para a China. E na China tinha um depósito também, mas daí já era do importador. Mas, Meu Deus, não, eu tô chocada, eu não sabia que era assim mesmo. E aí era você e quantos sócios que começaram essa... Organic sozinho, fiz sozinho. Tudo sozinho, sem sócio. Tipo, você abriu a fábrica sozinho? E eu comecei fazendo co-packing, que daí eu peguei uma fábrica que já produzia cerveja na época, em volumes, e tinha estrutura super bacana. E aí fui migrando, aí fui para outra fábrica aqui em São Paulo. Então a gente acaba não comprando uma fábrica inteira e tendo 50, 100 funcionários. Essa é outra dica. Hoje em dia dá para terceirizar muita coisa. Não precisa comprar maquinário na arrancada, toda essa coisa, contratar um monte de funcionário, fazer volumes pequenos, lotes pequenos e terceirizar produções com parceiros confiáveis
e de alto nível, né? Que já tenham Isso é ótimo. muitos anos de mercado, que já tenham outras marcas legais que estão trabalhando. Né? Então, hoje em dia tem muita opção. Naquela época não tinha tanto. Se você estivesse lançando Organic hoje, como que seria? Ah, O que você faria? Faria bem diferente. Eu não investiria tanto em muito volume num só produto. A parte da agência, que eu fui pegar uma agência francesa para fazer branding, nome. Faria uma empresa local, brasileira. Exato. Hoje em dia, com inteligência artificial, tem tanta coisa bacana, né? Tanto de geração de imagem, de logotipo, de embalagem, tá uma loucura isso. Cada dia eu vejo uma coisa mais bonita, né? Impressionante. Sim. Claro, precisa ainda do toque humano aí. Com certeza. Mas eu usaria hoje muito inteligência artificial, faria lotes bem menores, lotes pequenos, uma coisa assim de ter mais sabores já desde o início. Eu fiquei 6 anos com um produto só. Né? Nossa. Fiquei até 2017 com um produto só. Mas era o carro-chefe, Carro-chefe. Até hoje é o mais vendido, que ela tinha preta, essa. Eu adoro. Não tô puxando saco, eu gosto desse. E hoje tá em 6.500 pontos de venda no Brasil. Meu Deus! E assim, voltando lá da exportação, eu não sei se quer perguntar mais umas coisas. Não, pode continuar. Na exportação, aí da China eu comecei pro Japão e fiz muita feira internacional. Então, outra coisa que é legal, o pessoal que está começando, ter um produto, ou enfim, de alimentação, uma bebida, enfim, pode ser também moda. Tem a Apex do Brasil, é uma agência de exportação do Brasil, que ajuda pequenas empresas, até as grandes também, a exportar. Então, tem feiras no mundo todo. Então, tem feira, por exemplo, de alimento e bebida. As principais são na Alemanha, que é a Anuga, e Cial, que é na França. Então, a cada 2 anos tem uma, são intercaladas. Enfim, tem a de orgânico também, que é a Biofá, na Alemanha, está acontecendo agora. Então, fiz 10 vezes essa feira, literalmente. Nossa! Esse ano eu não estou indo. Vale a feira, Vale, então. é uma feira muito boa. E tu conhece muita gente na feira. A feira é como se fosse as coisas de eventos, conhece muita gente. Então, hoje em dia, tem um network internacional, assim, super bacana, distribuidores, importadores. E por ter feito muitas essas feiras, acabei... Pro Japão, fui 8 vezes pro Japão. Né? Então, abri um importador lá em 2014. 2014, comecei a exportar pro Japão. Colocamos em 6.000 pontos de venda no Japão o produto. Gente, eu tô chocada! Hoje, olhando para trás, assim, cara, Japão é fantástico, né? Tóquio, super legal. A gente fez São Paulo uma megalópole, que nem aqui. Lá é mais complexo ainda, né? Tudo, as lojinhas muito pequenas, metro quadrado caríssimo. Então, a logística super desafiadora. Então, às vezes, tem loja que entrega 2 vezes no mesmo dia, porque não pode ter uma caixa do produto, tem que ter 1, 2 latinhas só. Aí se vende 2 latinhas, já tem que entregar de novo. Mas é muita coisa. Tipo, quando você começou, tudo bem que a ideia era exportar, mas quando você começou, você já entendia um pouco sobre importação, exportação, ou foi na raça mesmo? Foi na raça. Era um sonho que eu tinha, exportar. Até porque eu gosto muito de viajar. Sim, sempre gostei. Eu amo, Conheço 79 países. Nossa, gente! Eu gosto, eu parei de contar, mas eu gostar de contar, assim, né? Sim, na época eu morei lá fora. Que pinta, E até ganhei um mapa, acho que minha mãe me deu, acabei não tá guardado, nem aqueles que vai marcando, acabei nem, né? Não tô, mas é muito legal, enfim, a Ásia eu gosto muito, viagem pro Japão, como eu falei, China fui muitas vezes. São culturas diferentes, nos enriquece, a gente aprende coisas diferentes, totalmente diferentes. A exportação também acaba tendo muito importante a confiança. Sim. Porque o cara tá lá do outro lado do mundo, ele vai te depositar a metade de um pedido, que muitas vezes é um pedido grande, até o cara vai botar $50 mil na tua conta. Então ele tá confiando no empreendedor, no fundador, na pessoa mesmo, então é muito importante. Enfim, eu botei em 12 países, imagina, 12 importadores no mundo. Meu Deus. Então assim, Dinamarca, Austrália, Inglaterra, Espanha, depois eu vou contar um pouco, eu fui para os Estados Unidos também, aí nos Estados Unidos até a gente vende na Amazon, né? Sim. Mas assim, é muito legal que tu conhece muitas culturas e faz negócio com muitas culturas, cada um tem um jeito de entender uma coisa e tal, é bem interessante culturalmente falando a exportação, eu gosto muito. E esses contatos você foi pegando em feira mesmo? Muito em feira, muito. Feira eu fiz em torno de 50 feiras internacionais, eu fazia umas 5 feiras por ano,
Então, como eu falei, agora tem em março na Califórnia, chama Expo West, é a maior do mundo de produtos naturais. Então, eu também vou há 10 anos nessa Sim. feira. Tô indo lá agora em março, tô lá de novo. Lá com o Carteirinha já. standzinho. A feira é legal que, além de as pessoas conhecerem produto, provarem produto e tal, tem essa, como eu falei, do tete a tete, conhecer, apertar a mão, que por mais que o mundo digital hoje em dia é outra realidade, com tráfego, com tudo, ajuda muito o tete a tete, tem muito para algumas coisas é insubstituível, para essa é o mercado internacional precisa muito da confiança, né? E tem muitas feiras muito boas, assim, que acabam abrindo importadores, distribuidores e tal. Então, voltando ali, o pessoal que está começando seu negócio, pense grande, pensar pequeno e pensar grande é o mesmo esforço. Exato. Mesmo esforço, é o mesmo trabalho. Pensar global já desde a arrancada. Claro que o mercado brasileiro tem muita coisa para ser feita, o mercado americano é muito mais competitivo, né? Eu estava lá início desse ano, assim, vendo assim, preço muito competidor, inclusive em energético natural e orgânico. Tem várias marcas já, mercado muito mais agressivo. Vou falar um pouco depois dessa experiência que eu tive nos Estados Unidos morando lá. Exato. Mas tem muita oportunidade no mercado exterior, muita oportunidade. Mas até puxando esse gancho, né, que você falou do mercado competitivo, querendo ou não, aqui também, né, assim, não era orgânico, enfim, mas a gente tem grandes players no mercado, né, um Red Bull, um Monster. Como que é entrar num mercado que os seus concorrentes são já gigantescos? Boa, excelente pergunta. Meu pai fala pra mim, Paulo, tu escolheu a competição mais difícil, tu eres o mercado mais difícil, tu compete contra gigantes como Coca-Cola, como Red Bull, Monster, Coca-Cola, né? E a gente é Davi contra Golias, realmente. Então, assim, é uma baita de uma escola, só de estar de pé e sobrevivendo todo esse tempo, a gente crescendo. No ano passado a gente cresceu 70%. Mas é muito assim de saber também aonde teu produto performa, onde é que tu pode ir, onde é que tu não pode ir. Por exemplo, balada à noite, a gente não tem nem chance com o energético, é um território já dominado ali, né? O pessoal na balada não vai querer tomar um produto orgânico, nem quer saber disso, né? Sim. Então a gente tem um nicho, trabalhar com nicho, com produto premium, que é o que eu gosto de falar, trabalhar com um produto com valor agregado, diferencial. Então, assim, lançamos há 12 anos atrás um energético orgânico, né? Super até à frente do tempo demais. Sim, né? demais. Para aqui pro Brasil. Por isso eu botei no Japão, Dinamarca, né? São países que já estão bem evoluídos no orgânico. Dinamarca tem o país que mais consome orgânicos per capita do mundo. Estados Unidos também, né? O maior mercado de orgânicos do mundo, Nossa, 70%, se não me engano, o mercado global de orgânicos está nos Estados Unidos. Então, por isso eu fui também pro mercado internacional, né? Então, assim, inovar e estar à frente do seu tempo, mas também não inovar, como é que eu vou te dizer, que o mercado nacional já esteja pronto. Hoje em dia, graças a Deus, o mercado cresceu muito de naturais. Saudáveis, né? Então, coisa de Instagram, nutricionista, uma galera todo dia postando, né? Low carb, então nossos produtos tem uma linha sem açúcar, 3 ingredientes, clean label, tem todas essas coisas. Hoje em dia todo mundo já sabe o que é clean label, né? O que é vegano, nosso produto tudo vegano. Então, a gente acertou o pessoal diminuindo muito parte de açúcar e tal. Então, a gente sempre teve essa pegada. Então, assim, também tá de olho nas tendências. Então, viagens internacionais, essas feiras também faz isso, abre o olho para ver o que é tendência, o que está acontecendo lá fora. Geralmente, os Estados Unidos está 10, 15 anos na nossa frente. Já tem muita coisa, são muito inovadores, né? E trazer e tropicalizar, né? Não precisa... não é copiar, é benchmark, adaptar, fazer algo mais abrasileirado, mais tropical, né? Isso dá para aplicar em todos os setores, né? Desde tecnologia, app, SaaS, produto, alimentação, né? Eu acredito muito nisso, assim, né? Então, assim, pessoal, muita gente faz isso, né? Então, não é segredo. Né? Exato. Eu já ouvi isso bastante, vários cursos que eu fiz também. E continuando, né, sobre exportação, que você falou que vocês estão em mais de 12 países. Como que você escolhe qual país vocês vão entrar? Excelente pergunta. Geralmente é por causa das feiras, né? Então, tá lá na feira, tem um standzinho ali, 2x2, e muitas vezes é acaso também. Então, na Alemanha lá, é uma feira que vai ao mundo inteiro. Essa é a maior do mundo de alimentos, se chama Anuga, né? Tem desde carne, presunto, queijo, energético, água, e de todos os países. Turquia, Dinamarca,
Ásia, Índia. É muito legal culturalmente essas feiras. Então, às vezes tem um importador que tá na Alemanha nessa feira, mas ele é da Ásia e gostou do teu produto. Então tem muita Sim. coisa assim que tu não tem com muito. Mas geralmente vai uma feira na Europa, vem um importador europeu. Aí começa as conversas e tal. É uma venda mais demorada, demora uns 6 meses para fechar um negócio. Por exemplo, Estados Unidos, aí agora essa feira, agora em março, então a gente vai lá, coloca o stand, oferece produto, degustação e tal. Geralmente são importadores, distribuidores regionais dos Estados Unidos, né? E então acaba escolhendo mais pela feira que tá. Entendi. Né? Sempre foi a ferramenta de abertura de exportação para mim, para a Organic, sempre foi as feiras. E para quem tem já um produto ou tem uma ideia, enfim, mas tem essa vontade de exportar, o que você acha que ela precisa saber antes de começar a exportar, sabe? Quais foram, tipo, os conhecimentos, ensinamentos, enfim, que você acha que é legal as pessoas já terem ou saberem, sabe? Tipo, sei lá, procura um advogado antes de ir atrás, enfim. Excelente pergunta, excelente. Vai alguns pontos, assim. Eu, quando desenvolvi a Organic, eu pensei numa competição global. A China sempre vem com custo lá embaixo. Então, eu pensei assim, eu estou competindo globalmente, eu preciso fazer um produto que seja brasileiro, que só tenha no Brasil. As matérias-primas, né? Que não tenha na China. Uma matéria importada da China que eles possam produzir lá por um décimo do meu custo. Então, por isso, escolhi ingredientes bem brasileiros. Então, a erva mate só tem aqui, tá? Pode ter ali no Paraguai, tá? Mas o Brasil, que é a referência, que é onde mais produz mesmo. Açaí é a mesma coisa, tu não acha açaí na China, não acha açaí no Japão, não acha açaí nos Estados Unidos. Mas as maiores marcas dos Estados Unidos que vendem açaí importam do Brasil. Então, açaí, isso há 12 anos atrás, né? E Guaraná também só tem no Brasil. Então, assim, tô trazendo pro meu exemplo, né? Mas, assim, trazer uma coisa bem única, né? Então, ou trazer a brasilidade, ingredientes brasileiros, coisas daqui, porque a exportação tu tá competindo globalmente. Exato. Então, assim, e o custo pega, o pessoal compara. Então, assim, é um mercado muito competitivo, agressivo. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que é muito importante é registro de marca. Né? Então, antes de começar a investir e tudo, tá, ver as marcas que são disponíveis nos países alvo. Quero exportar aos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é super difícil registrar a marca. Não né? sabia. Super difícil, porque tudo que pensar já foi registrado lá. Como eu falei, tem muita competição. O mundo inteiro quer vender lá. Exato. Então, fazer essa pesquisa. E aí, a questão do advogado, como falou, eu me formei em Direito. E trabalho de conclusão foi sobre marcas. Para ver a importância disso. Na época da revista até copiaram a marca lá, uma empresa copiou, a gente acabou ganhando o processo e tal. E então eu fiz meu trabalho de TCC na faculdade de Direito. Prática. Da prática, exatamente. Foi um case, inclusive, ali que a gente ganhou, graças a Deus. Mas, graças a Deus, a gente ganhou porque tinha o registro da marca. Eu mesmo que fiz, botei, na época eu colava adesivinho, ia lá no INPI. Hoje em dia é tudo digital, uma barbada. Eu sei né? Mas hoje uma coisa que eu presto muita atenção é isso, tanto na Organic quanto na Lovin. Então, o processo de registro de marca. Então, no Organic tem 50 países registrados. Tem o Brasil, a Europa inteira, 26 países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Índia, China, Hong Kong. Todos os lugares que eu vou, que abro Dinamarca, Japão, tem a marca registrada, né? E Lovin também. Registramos aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos também. Então, isso para quem quer exportar é muito importante ter esses registros, né? Para poder lá na frente não ter um problema. Você tem alguma dica também em questão logística, né? Porque abastecer o mundo inteiro de Organic praticamente, tipo, você tem alguma dica? Muito boa. Parte do frete internacional de novo, é coisa de mercado, então a gente não tem pra gente controlar. Às vezes sobe muito o preço e o preço do produto fica fora do mercado. Porque, por exemplo, eu cheguei a pagar frete para o Japão de container de 40 pés, que é o grande, por $750. Imagina. Nossa. É mais barato do que aqui no Brasil, né, levar um caminhão daqui de São Paulo para Porto Alegre. Meu Deus! Porque era retorno. Então, o pessoal importa muito container da China e esses containers têm que voltar. Então, era o retorno. Entendi. E isso também fazem 10 anos. Daí acabou subindo muito o frete, principalmente na pandemia. Esse mesmo frete chegou a custar 15, 18 mil dólares. Os Estados Unidos cheguei a pagar $1.200 um container de 20. Chegou aí também a 12 mil, a gente comprou 10 o custo na pandemia. E a pandemia a gente sofreu bastante porque enxugou muito
chegou um momento que enxugou muita exportação, porque daí com um custo desse o importador não quer importar, ele para de importar, e aí todo mundo sofre. Daí eu acabei voltando pro mercado nacional, e aí abri Pão de Açúcar, Mambo, Zafari, Panvel, Raia Drogasil. Hoje a gente tá só na Raia Drogasil em 3.500 pontos de venda no Brasil todo. Não, vocês estão em todos os lugares. Tipo assim, no meu prédio tem um mercadinho e eu vi lá, eu tipo, gente, como assim? Vocês estão em todos os lugares, real. Que legal. E ontem eu tava com o Alexandre, esse meu mentorado, que lançou ontem aí a Raise. O pessoal depois entra um café gelado em lata, bem legal, Cold Brew. E a gente terminamos a mentoria, foram 3 horas, eu levei ele em casa ali, e aí, vamos esse mercadinho, vamos no mercadinho, tem Organic? Não acredito, tem mercadinho. Então no prédio dele tinha o Organic. Exato! Aí tomamos lá à meia-noite, eu tomei uma lata, ele tomou uma outra, porque ontem foi o primeiro dia do site dele funcionando, brindando, eu fui dormir, era 1h. Que faz efeito. É muito legal ver, porque ver teu filho ali, né, no palco, porque o produto tá bem exposto num lugar ali 24 horas, é muito legal. Né? Isso é muito bom. Isso é uma coisa que não tem preço para o pessoal que empreende, ver o teu produto, teu negócio, um cliente comprando, seja onde for no supermercado, enfim, o canal que for, mesmo online, pô, mesmo não, principalmente online é o melhor canal, né? A gente falando de Amazon, maravilhoso, né? Ainda mais quando, pô, ali acontece muita coisa já automatizado. E tira essa questão, essas fronteiras logísticas de, tipo, a pessoa ter que estar ali no mercadinho, né? Tipo, já entrega direto. Então, isso é muito bom. Exato. E falando dos Estados Unidos, né, que você falou, você abriu um escritório no Vale do Silício, não foi? Foi. Meu, foi o Vale do loucura. Silício, ele é conhecido como a inovação, né? O lugar da inovação. Mas por que você abriu? Como foi isso, assim? Quanto custou, né? Como foi? Foi muito legal. Foi uma aventura. Foi em 2015. Eu fiquei em 2015, uma parte de 16. E São Francisco, como tu falasse, é a meca da inovação, startups e tal. Eu queria estar perto desse mundo aí. E aí acabei me mudando para lá, abri o escritório lá. E fui eu e minha namorada na época. E pô, foi uma baita uma experiência. Eu abri 250 pontos de venda, eu mesmo abri 7-Eleven, tá? Abrimos distribuidores, redes de supermercado. E conheci muita gente legal. E aí o porquê a Apex tinha um escritório lá, no centro de São Francisco, num lugar que chamava Rocket Space. Inclusive a Startse começou lá. Eu consegui, inclusive, na época, lá uma mesa pra eles, a gente era vizinho, eu e o Maurício Bevenuti era vizinho de mesa, a gente sentava um do lado do outro, um coworking, que era um prédio inteiro no centro de São Francisco, e custava lá, na época, era a melhor localização de São Francisco, e a Apex, como tinha o escritório, tinha uma parte lá, subsidiava e custava $250 por mês o aluguel, então, tipo assim, era muito, né, era muito justo, assim. E um network super bacana, e toda quinta tinha happy hour, aí, pô, conheci o fundador da Duolingo, conheci uma galera, a Uber começou nesse lugar em 2012. Muitas empresas, né? Eu até ia te perguntar se você acha que mudou alguma coisa pra você, né? Tá nesse ambiente. Mudou, abriu minha cabeça. Foi uma experiência, assim, que eu vi muita coisa acontecer, assim, amigo sentava na minha frente, ele, vou fazer um aplicativo aqui de melhorar, retocar as fotos do Instagram e tal, isso era 2015, né, tal, assim, o Instagram tava começando ali, pois é, meio estranha essa história, ele acabou pivotando um pouco o negócio e fez um de reconhecimento facial, resumindo, ele abriu capital na bolsa, vale mais de $1 bilhão a empresa dele, e ele tava com um sonho só na época e não sabia como é que acertava e tal, tava patinando, ele não tinha funcionário, nada, eu indiquei um estagiário para ele. Então eu vi muita coisa, vi muita coisa assim, e aí visitei lá aquelas aceleradoras, então aprendi muita coisa técnicas também de Lean Startup, né, muito mercado físico, né, então eu acabei não saindo do foco, isso é uma coisa também, cara, foco, segue o projeto, né, e enfim, foi uma temporada super legal, aprendi muita coisa, e aí acabei voltando pro Brasil em 2016, e aí no Brasil eu comecei a abrir esses pontos, como eu falei, supermercados, distribuidores, redes de farmácia, para ter uma base de distribuição no Brasil, que até então era muita exportação, 80% do negócio era exportação. Você chegou a fechar o escritório lá? Fechei lá, foi em 2016. Por quê?
Acabou que a própria Apex fechou o escritório. Foi se dispersando, assim. Aí eu voltei pro Brasil, a minha ideia era ficar indo e voltando. E aí o custo-benefício, acabei, cara, eu não tinha sócio. Ou se eu tivesse um sócio aqui no Brasil que tocasse aqui, eu tocava lá. Ou um sócio tocasse lá, eu aqui. E aí eu tive que escolher. Aí eu, como já tinha distribuição no Brasil, produção aqui no Brasil, eu resolvi ficar aqui. E foi uma boa escolha. Uma boa escolha. O mercado americano, aí falando assim também, vou muito pra lá, vou umas 4 vezes por ano, assim, mais a trabalho mesmo. Esse ano minha irmã mora lá, esse ano eu passei Natal e Réveillon, foi com a família, assim, foi. Mas o mercado americano é um mercado, como eu falei, algumas vezes é super agressivo e super competitivo. Então, pra entrar pra competir, ainda mais com players grandes, tem que ter muito capital. Eu fui com o meu bolso lá. Então, também é saber o tamanho da sua perna, né? Pensar, como eu falei, sonhar grande, pensar grande, tudo, mas também pé no chão, pé no chão. Cabeça ali, mas exato. no chão. Eu chego um momento, cara, receita em real e custos em dólar, e sem um investidor nos Estados Unidos, eu decidi voltar um passo atrás. E sem vergonha nenhuma, cara. Na época, quase quebrei, voltei aqui e consegui revirar, dar a volta por cima do negócio que tava com dívida já e tudo, consegui dar a volta por cima. Mas é muito importante, assim, também, assim, reconhecer de aqui, aqui não vai dar, aqui tá muito caro, sabe? É que nem aquela coisa de... Hoje muita gente faz tráfego, né, investimento do online, tu tá gastando muito ali, achando que vai virar. Cara, tinha um momento que não tá virando, segura a onda aí, né? E corta custo e vão fazer dar resultado. E aí foi isso que eu fiz. E como você entendeu que, tipo, era esse momento de parar, sabe? Porque eu acho que é exatamente isso. Às vezes as pessoas ficam assim, não, só mais um pouquinho. Não, mas acho que mais um pouquinho vai, sabe? Como que é entender esse momento? Você tinha, por exemplo, um dinheiro destinado que você falou, eu vou secar ele, a hora que ele secar... Foi isso. Exatamente. Eu fui já com plano, cara, eu tenho esse dinheiro, eu tenho esse tempo, esse dinheiro. Cara, se não virar e não botar mais dinheiro aí eu vou voltar pro Brasil. E foi isso que aconteceu. Eu decidi voltar. E, enfim, como eu não tinha captado em dólar e, enfim, não tinha sócio nos Estados Unidos, investidor, foi a melhor decisão, assim. E hoje a gente tem importador lá, tem parceiros lá, tem distribuidor. A gente acabou de entrar, inclusive, na Cisco, que é o maior distribuidor dos Estados Unidos. E, enfim, aí são pessoas que trabalham com isso, né? É um importador, distribuidor de açaí, o Ivaldo lá, nosso amigo aí. E baita de um projeto super bacana. Então também saber escolher, tá? Errando a gente aprende muita coisa como fazer o certo. O cara já tá lá, é cidadão americano, tem a distribuição, tem um monte de ponto de venda, atende universidade, sabe fazer o business. Então eu prefiro dar parte do resultado para ele, nós ganharmos juntos, né? E abrir a tabela aberta mesmo. E a gente escalar e crescer esse negócio lá, que tem muita oportunidade. Sim. E você falou que vocês não tinham investidor, né? Hoje a Organic não tem investidor ainda? Ou... Não, a gente, enfim, foi muito bootstrapping, como o pessoal fala aí. Teve investidor, o pessoal botou, né, alguns investidores botaram dinheiro, assim, mas hoje eu sou o único sócio aí, majoritário. Eu acredito bastante, assim, de a gente fazer o máximo que der com... não ter muito sócio, né? Aquela coisa, fazer uma coisa mais simples, né? Com ainda mais o mercado do jeito que tá hoje em dia. O pessoal para captar hoje em dia é mais difícil, muito mais difícil, o juro alto do jeito que tá e tal. Então, assim, eu acredito de começar pequeno. O pessoal dá 2 dicas de negócio. Começa pequeno, foca no lucro. Né? 1, 2. Começa pequeno, foca no lucro. Vou ficar fazendo um projeto, vou captar tanto valor de tanto, arranca, começa a vender, tal. Depois, ok, tá dando resultado, tal. Com o resultado, quantas marcas eu conheço de amigos aí que não tem sócio e não tem investidor. Isso mostra capacidade de execução, de gestão. E eu acredito bastante nisso também, por vários motivos aí. Mas é um posicionamento que hoje em dia eu tenho, assim. Claro que é muito bom ter sócio, é muito importante, mas ao mesmo tempo é uma decisão bem delicada, assim, que nem casar, com quem casar, né? Todo mundo fala que é igual casamento, né? Sim. É importante ter um sócio bom, aí é show, né? Case, que nem casar, é importante casar, legal para fazer filhos, tudo. Mas tem que ter um casamento de valores, número 1, valores, sim, valores e princípios, né? Honestidade, enfim, aí é bom elencar isso, né? A pessoa que bate, confiança, princípios, tem que bater bastante coisa, assim, para, né,
ter uma relação de confiança harmônica, né? Sim, exato. Porque não é fácil empreender, né? Então, assim, claro, tendo um sócio facilita, mas ao mesmo tempo tem outros desafios, então tem que saber lidar, inteligência emocional e tal. E agora vamos para a segunda marca de sucesso que eu estou ansiosa para tomar, o Loving Wine. Gente, eu amo isso. Vamos tomar e enquanto a gente vai falando, eu quero já abrir aqui, mas eu quero que você conte como surgiu, né? Enfim, eu vou já servir pra gente. Ah, boa. Eu adoro. Juro, não tô puxando saco, não. Eu tenho a unha comprida, às vezes não vai. Foi. Deixa eu servir pra gente. Mas se você quiser contar como que começou, né? Vamos lá. Muito obrigado, Rafa. Ai, que honra, hein? Ser servido pela Rafa aqui de Loving. Vamos brindar, isso aqui não é todo dia. Hein? Aí, saúde. Saúde, sucesso, Obrigada. prosperidade. Pra nós. Parabéns pelo programa, muito legal. Obrigada. E é uma honra aí poder apresentar a história de Organic de Loving aí, toda a jornada no teu programa. Muito legal eu tá que junto. tenho a honra de te receber. O produto é muito gostoso, né? Eu sou suspeito pra falar. É redondo. Parece que eu tô fazendo merchan, gente, mas não é. Porque, assim, ele é muito bom, ele é bonito, porque eu vou te falar, a primeira vez comprei por embalagem e ele é prático. Tipo, por exemplo, meu namorado, ele não toma vinho, né? Aí é aquelas coisas, a gente fica assim, vamos abrir uma garrafa? Não. Aí eu desço no meu mercadinho, tenho o meu Loving ali, eu vou lá, compro, já tomo, já resolvo tudo numa cajadada só. Então é muito bom. Mas me conta como que começou. Saúde mais uma vez, muito bom, muito bom. Começou em 2019, uma conversa entre amigos ali, um amigo de Porto Alegre. Tô vendo um mercado aí de bebidas RTD que chama Ready to Drink, né? Que é bebidas alcoólicas pronto para beber. Uhum. E, o que tu acha? Vamos fazer uma bebida alcoólica em lata, um vinho em lata? Pensando o que tu acha? Cara, acho uma baita de uma ideia, o mercado tá crescendo muito. Sim. Lá fora eu viajo, faço muita feira, vejo muitas marcas de vinho em lata. Mais nos Estados Unidos do que na Europa. A Europa mais conservador. Estados Unidos mais inovador e tal. Enfim, aí baixamos a cabeça e foram 3 sócios fundadores, né? Eu mais 2. E aí eu assumi como CEO, como fundador ali, botando a mão na massa no negócio. E foi em 6 meses, mais ou menos, foi em agosto de 2020 lançamos. E a ideia do conceito de Loving foi fazer um pouco diferente do que foi a Organic. A Organic sempre foi no físico, exportação, foi pro digital. Era no meio da pandemia, né? Sim. Agosto de 2020. Foi aquela coisa de vender o modelo DNVB, que eu acredito muito, acho um baita de um modelo, que o DNVB é Digital Native Vertical Brand, né? Que é lançar uma marca no mercado digital e vender direto pro consumidor final, que é o DTC, Direct to Consumer, né? Mais ou menos o que faz a Amazon, né? Mas assim, uma marca fazer direto, né? Tem o seu portal, o seu canal de venda, o seu marketing, o seu relacionamento com o cliente, e aí tirar da jogada o distribuidor, não é tirar, mas fazer o contato direto, sem o distribuidor e sem o varejista, sendo ou rede de supermercado, enfim. E é um modelo que funciona muito nos Estados Unidos, aí tem marcas como Bonobos, marcas como Dollar Shave Club, que são cases de... O Dollar Shave Club foi vendida por mais de $1 bilhão para Unilever, que é de barbear, assim, né? É assinatura, só digital, Vários cases tem de DNVB nos Estados Unidos. E acabou que lançamos aí, ficamos quase 1 ano vendendo só online. Então, fizemos muitas influenciadoras. Na época, Nativosa, Mari Saad, todas as influenciadoras na época estavam bombando, né? E seguem bombando aí no Instagram, né? E funcionou muito, assim. Então, foi crescendo a base de lovers aí, né? E a gente tem um público muito definido, que é público feminino, 25, 28 mais, né? E classe A, A, B, assim. Então, bem focado, público feminino, e a gente acabou trabalhando bastante a parte de Instagram, conceito de marca, embalagem, né? Eu trouxe um conceito aí de uma agência lá do Sul, inclusive, para fazer embalagem, marca, ficou super... Não, ficou né? linda, juro. Tipo, eu tenho vontade de tomar todos. Aqui tem outras cores, gente, a gente pegou o branco, mas...
E o que mais vende é o frisante. Eu gosto muito desse que a gente tá tomando. E aí eu fiz, foi também, começou a MVP, fiz um pouco bastante diferente do que o Organic, não foi as 200 mil latas, pelo contrário, acho que foi o primeiro lote, nem sei se foi 3 mil latas de cada, sabe, 6 mil latas o primeiro lote, bem pouquinho mesmo. Eu trouxe uma máquina, uma envasadora aqui de São Paulo, móvel, coloquei dentro da, fechei com a Perini, com o Franco Perini, que hoje é um amigo aí. A gente desenvolveu o líquido, o produto junto com eles em parceria com a Perini, que é uma baita de uma vinícola. Eu gosto muito e são super... Eu tava numa rede, pra contar um pouquinho dessa história legal. Eu tava numa rede de supermercado, que é o nosso melhor cliente, a mais antiga, a gente vende há 10 anos orgânico para eles lá, a maior rede de supermercado do Rio Grande do Sul, lá chama Zafre. E eu tava atendendo eles, eu perguntei pro comprador, que é o melhor espumante que te atende muito bem aqui? Daí eu, cara, o Perini é muito bom, aí indicou e tal. Aí na hora já liguei pro Franco, tu tá disponível aí, pô, foi muito bem falado aqui, aí me recebeu lá, no dia seguinte já peguei o carro, fui. Essa outra coisa, não deixa pra depois, conseguiu a oportunidade, já liga na hora, já vai no dia seguinte, não deixa pra depois, um dia eu vou ligar, passa um mês, passa 2 meses, passa 6 meses, e aí não faz, e acabou dando certo aí essa parceria, e enfim, foi na época, máquina de enlatar, eles não tinham envasadora de lata lá dentro, então foi aí teve lata que estourou, um monte de coisa assim, mas foi super bacana, porque começamos pequeno, e aí depois de provado o modelo, e aí fizemos rodada de investimento, e aí esse investimento foi muito para marketing, né, para o marketing digital, para exatamente acelerar esse modelo do DNVB. E depois eu vim aqui para São Paulo para abrir as principais redes, assim. Então a primeira foi o Saint Marché, fui lá com o Vitor, que é o fundador lá, também por contato. Uma coisa muito importante é o network, né? Então usar a rede de relacionamento, um amigo é amigo dele, foi um dos primeiros até parceiros lá, sócios, investidores, uma coisa assim. Então uma rede também escolher a dedo quais clientes quer estar. O Saint Marché é uma rede premium, digital público, e aí começamos a ir para o varejo físico, supermercado, e aí depois distribuidores, e aí foi crescendo o negócio. Começamos com 2 itens só, que é o branco frisante, parecido com esse, só que é frisante, graduação alcoólica um pouco mais baixa, 9,5, e um rosé, e é bem fácil de beber, mais docinho, piscina, praia, então você bebe, nem sente muitas vezes tá bebendo vinho, né? Exatamente. Então, o conceito é esse, simplificar o conceito do vinho, o consumo do vinho, que é um hábito milenar, aí 2.000 anos o pessoal, o mundo inteiro consome vinho em garrafa de vidro, né? Com rolha, tem tapa de rosca, né? Tem outros modelos, mas é a garrafa. Exato. Então é uma quebra de paradigma é uma inovação bem ousada, digamos, né? Tu tá mexendo como um hábito de consumo das pessoas. E então foi um case aí. E você ficou algum momento com medo de não dar certo, justamente por ser uma quebra de paradigma ou não? Sim, com certeza. E aí você tinha algum plano B ou você falou, não, vamos nessa? Na verdade, assim, o medo que não desse certo é que não fosse aceito. Aí começou a ser aceito, os clientes gostando, nem tu dessa ali compro. O pessoal comprando no supermercado, comprando online. Então, quando dava os anúncios, eu lembro que a gente fazia muita publi, né, no Instagram, e aí acaba os anúncios, acaba o pessoal comprando na hora. Eu recebia, sabe, aquelas push de venda ali, é super bacana. Vê, tá funcionando. E aí foi dando um passo atrás do outro, assim, mas sempre respaldado com aceitação do mercado, dos clientes, né? E inclusive os novos produtos foram desenvolvidos também, foi muito assim, ouvindo os clientes, gosto de um produto mais seco, esse que a gente está tomando foi mais além, né? Mais seco, muita gente não gostava de vinho muito doce. Depois o Brut. Enfim, as parcerias também que foram feitas, eu fiz uma parceria com a Campari, com o ex-presidente da Campari, para acompanhar a Aperol Spritz. Que a Aperol Spritz é o drink, na época, se não me engano, eu quero falar besteira aqui, mas o terceiro drink mais consumido do Brasil. Não sabia. Hoje eu arrisco dizer que é o primeiro, tá? Nossa, não. Cresceu muito. O Aperol Spritz é um drink que, se não me engano, passou o Gin Tônica, né? Não quero falar besteira aqui, mas tá entre 1 e 2. Sim. E a gente acabou fazendo um rótulo específico para acompanhar o Aperol,
Aí fizemos enfim, foi aprovado na Itália. A Campari é uma baita de uma empresa Sim. multinacional, tem 176 anos. E aí foi super legal, porque a nossa marca jovem, uma startup, né? Fazer uma parceria, uma collab com uma marca Gigante, né? gigante centenária, né? Então foi super bacana, a gente já com a nossa comunidade, nosso público e tal, foi super bacana, isso Ai, deu que uma demais. chancela. E a gente acabou entrando no Pão de Açúcar, né? Fizemos um cartucho, tipo um combo, né? Aham. Quem comprasse uma garrafa de Aperol ganhava uma latinha do Brut, né? É Com bom, porque a espumante. pessoa já experimenta, Claro, gosta, e é. aí Aí foi pronto. super bem, aí foi um baita de um case. E você falou da captação, né? Eu vi numa reportagem, numa matéria ali da Forbes, que vocês captaram 2,5 milhões de reais em 9 horas. Isso. Então, é óbvio que eu queria saber como que é isso, assim. Primeiro eu queria saber como que é captar o dinheiro, como que são essas rodadas, como que se prepara para isso, enfim. Boa pergunta, Rafa. A gente fez a captação com a CapTable. CapTable é uma plataforma de crowdfunding, com a sede lá em Porto Alegre. E até o CEO lá, o Paulo, é amigo, parceiro aí, inclusive dos outros sócios da Lovin. E a gente fez essa captação com a estrutura de crowdfunding. O que é o crowdfunding? Então, qualquer pessoa pode virar sócia do negócio. Então, a pessoa, acho que a partir de R$1.000, né? Então, Nossa, não e aí, sabia. como a marca estava muito conhecida, e, enfim, na internet, Aham. no Instagram e tal, e o pessoal, eu quero ser sócio. E aí, muitas vezes eram clientes, até a nossa própria base de cliente, né? Então, se não me engano, agora o número já cresceu bastante, né? Mas 20, 25, 30 mil clientes aí. O pessoal, muitos clientes gostariam de investir no negócio, tá junto nesse crescimento. Meu Deus. E aí foi super legal, foi um case, foi o recorde Exato. nacional de captação de velocidade. E foi isso aí, foi 9 horas, uma coisa assim. 2 milhões Mas e e aí, meio. como funciona? Aí as pessoas compram e elas viram sócio, tipo, de uma Isso. pequena parte e pagam por isso você... Isso. É como se fosse abrir o capital da empresa na bolsa. Que legal. Como abrir na bolsa, só que de uma maneira para startup bem mais simplificada, assim, né? Muito legal. E acredito que, igual você falou, né? O digital deve ter te ajudado nessa questão de captação. Enfim, na hora que vocês levaram o pitch, a galera já sei qual é, quero entrar, né? Enfim. Exatamente, isso aí. Mas como que foi crescer no digital? Você tem alguma dica, alguma estratégia que você falou, putz, isso funcionou, isso, enfim, não Boa. tanto, a gente tentou? Excelente pergunta. O digital, ele tá sempre mudando, né? Então, assim, o que funcionou lá atrás já não funciona mais. E tá assim, a cada 6 meses muda tudo. A gente tem que estar sempre aprendendo e reaprendendo, né? Exato. Teve a época que era Stories, que funcionava super bem com as influenciadoras. Enfim, fazíamos publi e tal. Aí depois parou de funcionar, aí fomos para tráfego pago. Funcionou super bem no início, aí tinha um gerente de tráfego pago, tudo e tal. Aí daqui a pouco parou de performar. E o tráfego não funcionava mais, aí depois e-mail marketing, investimos muito em e-mail marketing, relacionamento aí de WhatsApp e tal, com menos custo. E eu vejo assim que é muito dinâmico o digital, né? Então assim, Sim. e tem muito, amanhã eu vou ter uma reunião com o pessoal que, enfim, fizeram uma marca super bacana aí de produto, de suplemento, no digital e vendem 95% online, né? Então eu tô indo lá para aprender com eles, né? O pessoal da Good Day, não sei se o pessoal conhece aí. Sim. Tô indo lá falar com eles para aprender, né? Tem muitas coisas que se mudaram, se modernizaram, por exemplo, o GC, que é o né, User Generated Content, quer dizer, o cliente receber o produto e ele mesmo postar, que nem a gente está fazendo, aqui a gente está num podcast, mas a pessoa está em casa, olha só esse produto que eu gosto. Exato. Né? É uma coisa mais natural e não paga, né? Porque eu vejo assim que aquela coisa do pago ficou meio batido. Ela tá postando hoje, mas amanhã, daqui a 2 meses, tá postando outra marca. Então, assim, daí não parou um pouco de performar, né? Exato. Então, hoje em dia, o pessoal tá muito olhando assim, o que é real mesmo, né? Então, o GC funciona muito. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito muito assim nessa linha, assim, o GC, produto, e não ficar pagando, porque come muito caixa, né? E realmente a gente investiu em influenciador, funcionou, tem 80 mil seguidores no Instagram, marca conhecida nacionalmente, mas é algo que custa, né? Sim. Pagando influenciador. Então, tem outras maneiras também de
enfim, mercado Media for Equity, como tu falou, uma porcentagem como Sim. influenciador, né? Então, assim, tem muitas mecânicas aí que podem ser usadas, mas não, mercado digital não tem jeito, passa pelo creator, né? Não Exato, não tem tem jeito. Bom, tu como. trabalha na Amazon, tu sabe Sim, muito bem. Lá nos exato, Estados não tem Unidos, eles, como. né, tem uma equipe, não sei quantos mil creators, né, Sim, da Amazon, né? exato, O pessoal recebe produto, né, testa, né? Eu acho exato. que tem muita... Acredito muito nisso, então... é, E também, assim, ouvir o cliente no digital, aproveitar esse contato direto do cliente Uhum, que o digital proporciona para lançar novos produtos, para sim. ouvir ele, né? Conversar o que tu gostaria, ouvir o feedback do cliente para lançar coisas novas. Acredito muito nisso. E qual você acha que é o momento de fazer essa captação para quem tá começando? Bela pergunta, bela pergunta. Quando precisa. Quando o caixa tá zerado. Não, tô brincando. Assim, quando tem um plano de crescimento agressivo, lá a gente cresceu bem agressivamente nos primeiros 3 anos, assim, crescendo bem quase 100% todo ano, né? Então isso acaba sugando capital de giro, né? Então, assim, o pessoal tem que abrir o olho, assim, vamos crescer, dobrar de tamanho. Sim, Isso exato. consome muito capital. Então, ou ter um plano de pegar dívida ou trazer investidores, porque quanto mais vende, mais capital de giro precisa. Claro que tem alguns negócios, por exemplo, tem uma newsletter. Quanto mais Sim, tu cresce, o teu custo é o mesmo, né? exato. A newsletter não precisa capital de giro para comprar lata, para produzir. O mercado físico é um mercado muito mais complexo, digamos, né? De vender, para vender 1 milhão, tem que ter 1 ou Sim. 2 milhões no caixa para vender 1 milhão Exato. no mês, né? Então, para ter o estoque aquele ali e mais o próximo que vai vir, né? Então, e aí vai precisar investimento. Muitas vezes a pessoa não tem, então uma solução é captar, né? Para querer fazer um crescimento mais agressivo. E, enfim, investir em marketing, tem toda essa coisa, assim. Aí sim, vale a pena fazer uma rodada, enfim. Mas hoje em dia tá um pessoal muito criterioso, tem que ter muita solidez mesmo dos números, tudo certinho, o plano muito bem feito, para que isso performe e dê resultado, né? Com uma taxa de juros do mercado do jeito que está, para o investidor é muito mais fácil ele deixar o dinheiro no banco e ganhar lá mais de 1% até por mês sem fazer nada e sem risco, né? Sim. Na renda fixa. Então, quando a taxa de juros está mais baixa, aí tem mais oportunidade de pessoal querendo arriscar mais para ganhar mais, né? Exato. Mas hoje um negócio no Brasil, pô, uma empresa, um negócio que dê mais de 10% de lucro, pô, um bom negócio, é um baita do negócio. Mas deixar ali parado o dinheiro dá o mesmo. Então, assim, o investidor acaba, e com razão, não arriscando, né? Então, assim, é muito também do momento, da economia, como é que tá. E isso é uma coisa ruim, essa taxa de juros do jeito que tá. Muito ruim, na verdade, para a economia, para o empreendedorismo, para o empreendedor. Ele não consegue captar dinheiro, o juro, se ele for pegar uma dívida, é altíssimo. Sim. Né? Então, assim, a economia desacelera com o juro alto do jeito que tá. O investidor coloca o dinheiro no banco e fica quieto. O empreendedor, o empresário tem que pedalar ali e suar a camisa com o recurso que tem e fazer mágica, né? Exato. E isso é muito ruim, mas enfim, é uma conjuntura nacional aí da economia. No curto prazo e médio prazo não vejo a possibilidade de melhora nisso, de queda de taxa de juros, pelo contrário. E segue o baile. O empreendedor, assim, o pessoal dá uma coisa pro sucesso, assim, um segredo do sucesso. Exato. Cara, é não desistir. Simples assim, não desistir. Um segredo só é não desistir, porque é tomar porrada, o mercado muda, tem crise, tem altos e baixos, às vezes tá muito bom o mercado, às vezes tá ruim, não desistir. Então, assim... E agora eu tenho a pergunta em relação à sua outra empresa, né? Que você fundou, a Drink Fast Pass. Então, outra ideia aí, enfim. E com certeza, te conhecendo, vai ter muitas outras marcas que você vai fundar, enfim. Como que você analisa se aquela ideia é boa ou ruim, sabe? Muito boa, muito boa. Vai, excelente pergunta, hein, Rafa? Uma coisa que eu vejo, assim, é olhar o mercado e a tendência, né? Qual é a tendência? A tendência é saudabilidade, a tendência é veganismo, a tendência é wellness. Tem hoje em dia uma tendência nesse sentido, certo? Então, entrar num setor... Lembro quando eu fiz o MBA, o mestrado na Espanha,
Um professor falou uma coisa que eu guardei aquilo ali, tanto que eu entrei nesse setor. Ele falou, escolhe o setor que tu vai entrar, que é um setor, que seja um setor que está em ascensão, um setor que está crescendo, né? Por exemplo, o digital, fazer enfim, tem tantas ideias aí, né? Mas tô falando agora uma newsletter específica de um assunto, de pet. Tá falando que esse mercado de pet cresce muito, né? Um mercado que está crescendo. Mercado de saudabilidade está crescendo. Mercado de energético está crescendo. Tem tanta coisa que está crescendo, né? Hoje em dia, até o próprio imobiliário, né? Muitas coisas do setor imobiliário vem crescendo, está crescendo. Então, entrar num setor que além de estar em ascensão, seja um setor grande. Por isso eu entrei no setor de alimentos, né? Que é um dos maiores. Todo mundo vai precisar beber e comer, né? Então, foi uma das minhas... Né? Ao mesmo tempo, tem setores que são mais lucrativos. Então, assim, por exemplo, uma fintech. Cara, tu fala, a pessoa vai fazer uma fintech, isso aí é bom, é uma boa ideia. Sim. Porque, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa estar... ou vai comprar um carro, trocar de imóvel, né? Então fazer alguma coisa que esteja ligada nesse setor financeiro, geralmente está bem posicionado, e aí trazer com tecnologia, com inteligência artificial. Então, muito dessa linha hoje em dia eu olho assim, né? Tá num setor que está em crescimento, tem tecnologia embarcada, tem inteligência artificial, tem inovação, tem que ter inovação em alguma coisa. Ou um vinho na lata, tem uma brand, o energético é uma coisa saudável, trazer inovação, ou na maneira de distribuir, ou na maneira de fazer, e eu vejo muito assim, setores antigos que estão pedindo para ser disruptados, assim, por exemplo, cafeteria, né? Quantas cafeterias tem aí no Brasil? Lavanderia também, né? Boring, os americanos falam boring business, né? Cafeteria não é porque é legal, cafezinho e tal. Mas, por exemplo, lavanderia, quantas inovações dá para fazer? Muita gente aí fazendo lavanderias autônomas, pequenininhas, dentro dos prédios, né, self-service, aí embarcar aí no modelo de franquia nisso. Quantos anos tem lavanderias, né? Mas aquele modelo, barriga atrás do balcão e tal, né? Quanta coisa dá para embarcar, e pessoal, tem muita gente fazendo. Tem esses prédios aqui em São Paulo, eu quando veio, inclusive, eu morei 4, 5 anos aqui em São Paulo, hoje em dia eu venho nesses flats, né? Quer dizer, o pessoal está disruptando o hotel. Exato. Né? Eu vou ali no aplicativo, eu reservo, pago metade do preço de um hotel, às vezes um terço, tudo novinho, tudo super legal, entro ali com códigozinho, ninguém me incomoda. Então, assim, eles estão disruptando uma indústria antiga que é a hotelaria, certo? Sim. Então, assim, café também. Tu vê aquele case do... Como é que é? Coffee... Um bem pequenininho, que é as letras japonesas. O e-coffee? Não, o e-coffee é outro que é maior. Até tem na a Doc Lobo, né? Esquina bem bonita, até eu fui lá ontem. Mas aquela... Bom, tem uma redezinha, tá no Brasil todo, franquia. Eu acho que eu sei qual é. Que é branca, né? Isso, branco e preto. Bem pequenininho. Isso. Mas esqueci o nome, mas eu sei qual é. Sabe? Coffee algum... Não lembro. Então, ali também, ele pegou um negócio super tradicional, ele inovou, fez um modelo tipo japonês, um pessoal de Curitiba, foram pro Japão, viram aquilo ali, o Japão é um metro quadrado muito caro, e viram que dava para fazer uma cafeteria com um espaço ali, nem sei quanto tem, 6 metros quadrados, é super pequeno, né? 1,5 metro de frente e 2, 3 de fundo. Quer dizer, o aluguel barato, pontos bacanas, legais, uma pessoa só operando. Sim. Então, assim, essa ideia é boa. Modelo de franquia ainda, legal, dá para escalar. Uma coisa que eu olho muito, assim, dá para escalar, né? Bebida dá para escalar. Né? Escalar que você fala é não depender da pessoa, né? Exato, exatamente. Tipo, por exemplo, sei lá, uma costureira à mão. Tipo, isso não dá pra escalar, porque não dá pra você passar pro outro, fazer pro outro. Exato, exatamente. Vou fazer um produto, um shampoo, faz em casa. Cara, difícil, né? Sim. Então, pode até começar fazendo em casa receita e tal, mas já ter o plano de onde é que qual a indústria vai terceirizar, como é que vai escalar isso daí e tal. E... eu eu gosto muito das revistas americanas, a Inc., né? E eu tava vendo uma reportagem do último mês. O cara que fez naquela newsletter lá americana, Morning Brew. É uma newsletter bem famosa lá. Aqui no Brasil tem a The News. Né? Até sim. do Hernani, meu amigo ali. Tá super bem aí, tá com o Whey, foi bombando, né? Lançou TV agora. E eu achei muito legal essa reportagem que fala, é um cara que trabalhou na Morning Brew. E ele falou, cara, esse negócio...
se tem uma pessoa, duas produzindo o conteúdo para 10 pessoas e as mesmas 2, 3 pessoas produzindo conteúdo para 1 milhão de Sim. pessoas ou 10 milhões de pessoas. Exato. Isso é escala, né? Quer dizer, o custo é o mesmo, né? Para Exato. distribuir ali para 1 milhão de pessoas uma newsletter. Muito melhor do que produto físico, inclusive. Porque o produto físico ele é escalável, tudo, mas precisa do CAPEX, né? Que é o capital ali para produzir, o capital de giro. Isso é muito importante, cara. Olhar muito para o capital de giro, assim, o empreendedor. Prazo de pagamento, prazo de recebimento. Apanhei muito com isso na jornada empreendedora, né? Então, assim, conseguir encaixar isso, né? Conseguir cobrar antes, receber antes, mais curto prazo, pagar mais longo para poder, né? Não, muitas vezes não precisar de investidor, ou às vezes ter um respiro, um fôlego maior. Vejo muito isso, assim, quando olho um negócio, né? Sim. Como é que são esses encaixes de fluxo de caixa também? Isso era uma pergunta que eu ia fazer, né? Como que você, JP, se organiza financeiramente, sendo que agora você tem, né, 3 marcas gigantes, com certeza deve ter muito mais que você está desenvolvendo. Você tem, tipo, você destina, sei lá, 20% é para novos negócios, eu vou procurar e coisa para investir. Perfeito. Como que você faz isso? 10% da reserva de segurança, se você puder... Perfeito, compartilhar. ótima pergunta. Geralmente acaba pegando lucro, guardando grande parte do lucro para o crescimento. Então, o crescimento dando lucro no negócio, o crescimento do negócio ser realimentado com o próprio lucro. Né? Então, reinvestir. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre acreditei. E aí, manter custos baixos. Né? Então, assim, sempre segurar a onda e guardar. Então, deu lucro no mínimo, ali, guardar metade do lucro, ficar em caixa. Às vezes mais, né? Dependendo da fase do negócio, mas ter uma reserva e guardar e ser muito espartano, assim, né? Então, não ficar gastando em... ontem eu estava falando com o Alexandre, mentorado, sobre feiras, né? Eu investi muito dinheiro em feira. Sim. Né? E, algumas eu investi, outras gastei, né? Porque algumas deu retorno, outras não. Como é que tu vai medir isso, né? Então, às vezes dá até regular. Por exemplo, agora essa feira, na Alemanha, de orgânicos, não fui. Por quê? Porque, cara, o custo-benefício começar a botar na ponta do lápis. O que vale? Fazer coisas que dão retorno imediato, sabe? Ser mais enxuto, dar mais resultado, gastar menos, sabe? Em todas as áreas. Vou contratar, vou abrir um escritório, aí vai lá, faz um aluguel, já se compromete, faz reforma, não sei o que, compra móvel. Cara, nem começou o negócio, começa a dar lucro e tal, depois uma salinha pequenininha, depois outra, sabe? Então, ir com os próprios, os passos justos e com as próprias pernas, eu acredito muito nisso. E como que é a sua rotina também? Porque, assim, antes você era CEO de 2 empresas, né? Fundando outra. Como que você organiza a sua rotina para caber tudo isso e mais um pouco? Complicado. A CEO de 2 empresas foi uma época, foi difícil, assim, porque são parece que é tudo igual, bebida, mas é 2 pegadas totalmente diferentes, clientes diferentes, processo de produção diferente, né? Prazos diferentes, times diferentes. E foram 3 anos e pouco aí que eu fiquei na cadeira de CEO, tanto da Love quanto da Organic, né? Já faz 1 ano e meio que eu não tô mais como CEO da Love, só como CEO da Organic. E eu acordo cedo, eu treino 4 vezes por semana, eu medito. Gente, esse é o dia não tem 24 hoje, 6h30 da manhã eu tava meditando, 8 horas, surfa, esse fim de semana eu tava surfando mesmo. Esse fim de semana eu fui surfar. E é uma coisa que eu tinha parado, uma coisa legal tu falar, né? Porque eu tinha parado de surfar e tal. Eu surfo desde os 12 anos de idade, adoro pegar onda, me faz super bem pra minha cabeça. Eu gosto de dizer que o surf faz bem pro corpo, pra mente e pra alma, né? E eu acho que o que mais me faz bem é pra alma mesmo. Sento lá fora, sozinho, olho pro horizonte, não penso em nada, né? Agradeço fim de semana porque tava lindo, assim, água quente, transparente. Eu tava lá agradecendo, muito obrigado por ter essa oportunidade de praticar esporte, estar aqui dentro da água, poder surfar, sábado e domingo pegar onda. Então, equilibrar, né? E curtir. Eu já passei também muita época de ficar estressado e tal, e essa época foi difícil. Mas, assim, tá mais calmo, relaxar, tá mais no momento presente, usar um pouco menos a rede social, o celular. Isso tem que estar se policiando, não adianta, todo dia, né? E fazer uma agenda do dia, por exemplo, eu venho 2 vezes por mês aqui para São Paulo, venho na terça de manhã bem cedo e volto o último voo ali de quinta. E então faço uma agenda, vou fazer tantas, hoje eu fiz
6 reuniões, mais, foram 3 de manhã e 3 de tarde. Então, assim, monta a agenda já, vem com a agenda montada, então, assim, e por prioridades, né? O que é importante? Pô, muita gente pedindo patrocínio, não sei, cara, isso aí, não, prioridade, o que põe dinheiro para dentro do caixa, que é comercial, abrir novos clientes. Então, é muito importante estar sempre fazendo conexões, network, coisas que gerem novos negócios, né? Desenvolvimento de negócio, porque o tempo é limitado, a gente tem que usar de uma maneira inteligente, com prioridade para onde a gente quer chegar. Esse ano querendo crescer 100% com a Organic, então tem que abrir novos clientes, tem que estar né, focado em expandir o negócio e tal. Então, assim, agora é muito importante fazer esse equilíbrio aí com vida pessoal, exercício, meditação, porque realmente empreender é desafiante, não é fácil. E exige o nosso melhor, assim, enquanto eu faço personal trainer em Porto Alegre, aqui eu treino na Baritec, eu tô aqui em São Paulo, ontem eu fui treinar. É isso, não, mas tem que exercitar, não só a cabeça, Exato. como o corpo também, porque isso acaba influenciando em tudo, né? E se você pudesse dar um conselho para quem tá começando a empreender, ou quer começar a empreender, mas ainda não sabe no quê? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu gosto de falar assim, eu fiz um curso aqui em São Paulo e eu gostei muito, acredito que foi com o pessoal da Startse, agora não lembro exatamente onde é que foi o curso, mas eu lembro uma coisa assim, AI by Design, que eu lembro que eu achei muito bacana essa frase. E o que é o AI by Design? É começar o negócio e botar inteligência artificial dentro dele, né? Então, eu gosto de falar, para começar a trazer uma ideia de negócio que seja para ideação ali. É um problema que tu tenha no dia a dia. Eu falei de lavar a roupa, que a pessoa não tem máquina de lavar a roupa em casa. Ela tem um problema, algum problema que tu tá observando, começar a observar os problemas que tem no dia a dia das pessoas. Porque se tu tem esse problema e tu vê esse problema, milhares de pessoas, ou milhões de pessoas têm esse mesmo. Na verdade, empreender nada mais é que resolver problemas e cobrar por isso, certo? Exato. Então, assim, ver os problemas e quanto maior o problema, maior a recompensa, né? Quando maior a solução do problema, se solucionar esse problema, né? Maior a recompensa. Então, assim, pensar e observar e também, como eu falei, ver o que é a tendência lá fora, ver o que as empresas que estão bombando lá fora. Claro, não precisa olhar para as de bilhões, não, mas as startups mesmo que estão tendo tração, que estão tendo valuation, que estão tendo captação de investimento, o que elas estão fazendo, observar e usar a inteligência artificial para isso também, né? Me cite 5, nem não precisa ser 5, 10 ideias de negócio que tenha baixo capital intensivo, que estejam em setores que estão em crescimento, que não precise de muitas pessoas no time, que dá para fazer com X mil reais, que é o budget que tem. Aí depois da resposta dá para fazer, de uma dessas tua escala tá 1. Seja melhor essa escala como se você fosse um PhD e tal. E vai vindo, vai trazendo coisas cada vez melhor. Sim. Né? Hoje em dia a inteligência artificial tá pensando em fazer muito melhor que nós, Nossa, muito melhor que eu. Muito bom mesmo, assim. Nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Foi um baita insight. Foi tipo, nossa, enfim. Mas é verdade, não faz muito sentido. Eu até ia perguntar, assim, se você tinha algum mecanismo, né? Porque como você já lançou, fundou 3 marcas de sucesso, vai vir mais pela frente, se tinha algum mecanismo que você identificou baseado nesse passo a passo que você acaba replicando. Enfim, se você puder compartilhar, mas seu insight já foi tanto que... Assim, ele tá respondendo a Fast Pass, que é a marca que eu acabei de lançar aí, que é de suplementos saudáveis, veganos, naturais e tal. Eu fiz assim, vendo uma tendência no mercado nacional e internacional. Nos Estados Unidos bombando muito, né? O pessoal quer muito produto que dê energia, que dê, né? Que dê. Ele é em pó, então ele é fácil o transporte, ele é o frete mais barato, logística vende online, então o mercado cresce muito, pessoal, muita gente comprando produto em pó, né, para tomar de manhã, então é um café funcional, aí tem cúrcuma, pimenta, tem uma série de coisas que a pessoa precisa tomar no dia a dia, aquilo ali para estar com mais energia. Exato. As pessoas precisam de energia para vencer, para tanta coisa, e vendo cases também que, quer dizer, tem mercado, tá crescendo, as pessoas precisam disso, e fazer... Claro, melhorando, trazendo inovação, não tem lactose, não tem açúcar, né? Tendências também que
que as pessoas estão buscando, né? Trazer uma solução ali para numa tacada de manhã, a pessoa já tem todas as vitaminas B, toda a vitamina D, é tudo diário ali, tá? Então não precisa tomar um monte de cápsula ali, então um café já tem um monte de vitamina, então é uma solução também no mercado que eu já tenho experiência, a parte de produção, parte de supply chain, todo esse desenvolvimento de produto, que é uma área que eu sou bom, assim, então também trazer a sua expertise onde você é mais forte, né? Então trabalhar nessa linha, assim. E também, assim, pessoal, muita gente, quando a gente tá falando, o pessoal tá treinando, tá malhando, o pessoal quer proteína, né? O mercado de proteína tá crescendo muito, né? Então a gente vai vir com alguma linhazinha pra suprir aí, essa... Spoiler! Spoiler aí, ó. Mas que legal. E pra finalizar, a gente faz uma brincadeira que é o ping-pong. São 5 perguntinhas rápidas e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Um sonho. Formar uma família e morar no exterior com essa família, que fique todo mundo feliz. Nem que seja uma temporada, né? Um arrependimento. Confiar muito em algumas pessoas. Confiar demais. Uma inspiração. Inspiração? Steve Jobs. E Elon Musk também. Esse cara, tô olhando a biografia dele, é impressionante. Bravo. Aí o cara, o homem é brabo mesmo. Um hábito que você faz todo dia. Meditar e musculação. E um sócio ideal. Excelente pergunta. Eu ouvi uma frase que eu gosto muito, que teu sócio tem que querer jantar com ele todos os dias. Né? Então, essa coisa é um parâmetro meu. Uma pessoa que eu gostaria de jantar todos os dias, uma pessoa agradável, honesta, com boas ideias, viajada, tem uma visão global, uma pessoa generosa, inteligente, né? Tem os princípios e valores em comum, mais ou menos por essa linha. E tem a grana também pra botar junto, né? Importante, né? Conhecimento ou grana, um dos dois aqui. E geralmente, assim, penso assim, sócio ideal geralmente é legal quem tem algo complementar. E como eu gosto muito esses negócios globais, assim, hoje em dia eu olho muito assim, um sócio no exterior, sabe? Sim. Né? Que já tem uma rede lá fora para agregar, né? Então, se aquela coisa do smart money, nossa parte, que já tem um know-how e uma área complementar, né, que realmente faça a diferença. Muito obrigada, JP, sério, foi incrível ter você aqui com a gente, compartilhando a sua história, compartilhando todos esses insights que você trouxe, então, estou muito grata e queria te agradecer por você estar aqui. Muito obrigado, Rafa, eu que agradeço pelo convite, uma honra. E parabéns pelo programa, tu colocasse em prática aí uma coisa que eu tô há uns 2 anos querendo fazer, o podcast, quando o pessoal começou, tu já arrancou na frente aí, fez muito, agora a barra tá lá em cima e me inspirou, parabéns, muito legal, muito obrigado pelo convite, pela entrevista, maravilhoso. Obrigada. Conte sempre comigo. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilham, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.